Non abbiate paura. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus. Vamos esperar esse povo chegar aí. Maratona TDC. Alan Santos, seja bem-vindo, Alan. Amat Travasi. Opa, tudo bem, meu irmão? A paz. Esperar todo mundo chegando aí já. Docs da igreja entrou aí também. Marquinho, seja bem-vindo. Lopes, Mariana, Aldemir, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Eu queria ver João Paulo, né? Alex. O Alex tá por aí já. Daqui a pouco eu tô te chamando, Alex. É isso aí, vai ser uma noite de bênção. Eu queria saber com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, se o som está ok, se a imagem está ok, tudo ok aí. Vamos orar pela tecnologia nesse momento, né? Para que a internet não nos deixe na mão e nós possamos aí concluir mais uma noite da teologia do corpo, da nossa maratona de teologia do corpo. Boa noite, povo de Deus, vai chegando. Quero pedir para você já, meu irmão, minha irmã, ir compartilhando aí no aviãozinho, né? Clica no aviãozinho aí, manda para todos os teus contatos. A Matheus está aí também, lá Caroline, sejam todos bem-vindos, viu? A Ju Gonzalez. Compartilha aí, meu irmão, minha irmã. Clica aí no aviãozinho, manda para todo mundo, todos os teus contatos. Né? Hoje o tema é muito importante, né? Um tema fantástico, um tema maravilhoso que nós precisamos mergulhar. Obrigado, Matheus, áudio e imagem ok. A Paty está aí também. Maria Venceslau, sejam todos muito bem-vindos, viu? A Leinha, maravilha. Tá, tem um rapaz, o Matheus já tá fazendo gozação comigo. Tem um rapaz estranho, mas a imagem tá ok. Ok, o rapaz estranho vai ficar aqui mesmo, né? Eu vou chamar o Alex aí para dar uma melhorada, né? Mas o rapaz estranho vai até o fim. É isso aí. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí, deixa eu me apresentar, já vamos dando início aí, Adriana Rossi, nossa coordenadora aí da Renovação Carismática, né? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Senta o dedo no aviãozinho, é isso aí mesmo, ó. Gente, vamos compartilhar adoidado mesmo com todos, né? Essa live de hoje, porque promete. O tema fala muito no íntimo de cada um de nós, né? Um tema muito importante, um tema onde nós não temos muita clareza aí com as coisas que vêm aí do mundo, então nós precisamos mergulhar naquilo que a teologia do corpo vem trazer, né? Vamos lá, gente? Olha, meu nome é Marcos Patrocínio, né? Eu sou casado com minha querida esposa Kátia, temos 5 filhos e faço parte aí desse apostolado. Ironia de óculos, louco, glória a Deus. E faço parte, gente, desse apostolado chamado TDC Sorocaba, Teologia do Corpo Sorocaba, que quer ser uma mão estendida para todos os irmãos e irmãs compreender junto conosco a maravilha, a beleza do amor humano, né? A beleza do nosso corpo, a beleza da nossa sexualidade. Então, esse projeto está começando, estamos com os primeiros passos, mas já tem um grande planejamento. Além das catequeses de quarta-feira, além da segunda maratona que nós já estamos, já temos aí um planejamento para uma imersão, para um momento de encontro presencial, e tem muita coisa boa vindo por aí, né, meus irmãos? Porque é a vontade de Deus, que a teologia do corpo seja propagada, esse tesouro seja propagado pelo mundo inteiro. E nós queremos fazer a nossa parte, né? Então, quero pedir para você também o seguinte, além de clicar no aviãozinho e compartilhar, meu irmão, tem o coraçãozinho aí. Quando você sentir alguma coisa que te tocou, quando você sentir alguma coisa que você quer se manifestar, aperta esse coraçãozinho várias vezes aí. Que quanto mais a gente subir esse coraçãozinho, mais a nossa live vai subir, né, ali no Instagram, ok? Também peço, você tá com seu papel, sua caneta aí já? Corre pegar o papel e a caneta,
né, para fazer o seu resumo. No final, eu quero que você coloque aí, quero pedir, né, para você colocar a foto do seu resumo, de tudo aquilo que Deus falou com você, tudo aquilo de conhecimento que você aprendeu ali com a teologia do corpo, com o nosso irmão Alex, que vem trazendo aí um tema maravilhoso para nós, para você colocar no seu stories no final, né, e marcar lá TDC ponto Sorocaba, ok? Então, pegue lá o papel e caneta, se você não estiver com o papel e a caneta, pegue aí, e fique até o final, meu irmão, isso é muito importante, né? O tema é bastante complexo, temos algo para aprofundar mesmo, e eu quero pedir para você ficar até o final. O Alan Santos, sempre fiel aí, né, meu irmão? Tá tudo no esquema aí. Então eu vou chamar o nosso querido irmão, o nosso convidado, né? Vamos chamar o nosso irmão Alex. Vamos chamar o Alex aqui, pera aí. Peraí, mano, gente, vamos lá. Deixa eu chamar o Alex aqui. Deixa o Alex aqui, gente. Só um minutinho. E aí, meu irmão? E aí, tudo bem? Tudo A bem, paz de Alex? Jesus. Boa noite, querido irmão. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Marcão aí. Tamo junto. Seja muito bem-vindo, viu, Alex? Eu já quero te agradecer, viu, meu irmão? Oferecer aí toda a gratidão por você estar se dispondo aí a nos ajudar nessa noite, né? E trazendo um tema tão maravilhoso, né, Alex? Mas eu queria que você Sim, se apresentasse aí, se apresenta para todo mundo aí. Quem é você, Alex? Para aqueles que não te conhecem ainda, né? vamos lá, né? Meu nome é Alex, tenho 28 anos de idade. Apesar de aparentar, assim, aí uma média de 18, 19 anos aí, Marcão, né? Plena forma aí atlética, né? Como jogador, no auge de um jogador de futebol, né? Tenho 28 anos, sou casado com Caroline, meu amor, há 5 anos, pela graça de Deus. Faço parte hoje do Ministério Jovem, né, da cidade de Sorocaba, onde estou nesse momento na coordenação, mas sirvo no grupo de oração Luz das Nações, onde acontece lá na paróquia Rainha da Paz, lá no Júlio de Mesquita, e hoje atualmente pelas lives, né, pela situação da pandemia, e é isso, né? Também atuo como Ministério de Formação também no meu grupo de oração e já apliquei algumas formações na nossa arquidiocese também. Glória a Deus. Glória a Deus, Alex. Bom, estamos junto aí, né? Maravilha. Então, vamos começar com uma oração? Queria pedir a você Opa, aí que nos conduza num momento de oração, para que a gente já abra o coração para esse tema que é tão importante, né? Tema tão profundo que nós temos aí para trabalhar. amém. Até para a gente fazer a oração, enquanto me preparava para essa noite, o Senhor colocava uma palavra no meu coração, Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33, se você tiver aí com a palavra de Deus e quiser abrir junto. Evangelho de São João, capítulo 18, versos 33 seguintes. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Para isso nasci
e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu falaria para você agora, como costumo dizer nos grupos de oração, pode aplaudir forte, 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 a palavra de Deus. Que poderosa. Nesta noite nós queremos partilhar o que é verdade. Tudo aquilo que Jesus, ele é para nós, o Deus da verdade. Por isso eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, no início desta live, você que está entrando, você que já estava no início das saudações iniciais, eu convido você agora a maneira que você mais se sentir à vontade. Se você quiser por um instante fechar os teus olhos, se você quiser levantar os seus braços para cima, se você quiser colocar a mão no teu coração, eu convido você agora a pedir: Jesus, entra no meu coração. Entra, Jesus, na minha história, entra, Jesus, na minha verdade. Que nesta noite, neste tema que será abordado desta maratona, sobre este terceiro encontro, Senhor, que nós estamos vivenciando nesta semana, sobre a teologia do corpo, eu te peço hoje, Jesus, a graça de que a tua verdade caia no meu coração. A verdade que um dia o Senhor falou a Pilatos. A verdade que um dia o Senhor expôs a Pilatos, que o Senhor é o Deus da verdade. O Senhor é aquele que fala somente a verdade, e todo aquele que ouve a verdade escuta a tua voz. Nessa noite nós queremos entregar todo o nosso cérebro, o nosso pensar, para que nós possamos abrir a nossa mente para a verdade, para que nós possamos abrir todo o nosso interior, para que nós possamos abrir-nos o nosso ser para a verdade de Jesus Cristo, para a verdade pregada da teologia do corpo, para a verdade pregada da Santa Igreja. Nós hoje abrimos o nosso coração, Jesus, e nós te pedimos hoje, Jesus, vem mover toda a verdade no nosso coração, no nosso interior, para que sejamos aptos a acolher a verdade, aptos a acolher aquilo que é de Deus, aquilo que é do céu, aptos para acolher aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para que nós hoje nessa noite sejamos canais de graça. Nós te pedimos hoje, Jesus, cuida do nosso coração. Nós te pedimos hoje, Jesus, usa de nós, usa do Marcos, usa de mim, usa do nosso falar, usa de tudo aquilo que nós estudamos, de tudo aquilo que nós preparamos para estarmos nessa noite, partilhando com cada pessoa que nos assiste, com cada pessoa que nos acompanha, para ouvir apenas aquilo que é de Deus. E que nessa noite possa gerar conversões, que nessa noite possa gerar mudança de vida, que nessa noite possa gerar uma mudança de hábito, Senhor Jesus. Shiri alabaria canta la siri alabaria alabaria canta la siri alaba shiri alabaria la canta alabaria la siri alabaria alabaria alabari shiri alabaria la canta alabaria la siri alabaria la shiri la canta alabari. Nós consagramos tudo ao teu imaculado coração, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Glória a Deus. É o Espírito da verdade. Glória a Deus. Vamos lá então, dando início agora no nosso tema mesmo, né? O tema dessa noite: masturbação e pornografia sob a luz da teologia do corpo, né? A TDC. Então, é um tema muito profundo, né? Em alguns pontos de vista delicado, porque o que nós queremos, né, Alex, essa noite? Principalmente duas coisas principais. A primeira delas é trazer a esse tema uma luz da teologia do corpo sobre a pornografia e sobre a masturbação. Porque o que a gente muitas vezes ouve hoje, né? A gente ouve o quê? Ouve o não pelo não, né? Simplesmente o não pelo não. E o não pelo não convence mais ninguém. Nós não entendemos a razão da nossa sexualidade. Nós não entendemos o que verdadeiramente é a pornografia e a masturbação. Nós não conseguimos compreender aquilo
que é a verdade, né? E por isso, ouvir o não pelo não, apenas pelo legalismo, apenas simplesmente é pecado, uma resposta rápida. Nós não estamos mais aguentando as respostas rápidas para temas complexos, né? E a masturbação e a pornografia é um tema muito complexo. E que fala da nossa sexualidade. Então, o primeiro momento que a gente quer é jogar a luz da teologia do corpo sobre esses temas, né? Sobre esses dois temas. Trazer a verdade, como você bem falou, né, Alex? Inspirado aí pelo Espírito Santo. Trazer a verdade. Porque não é só o mal moral, né? O mal moral é o mais fácil de se vencer. O mal moral, nós nos arrependemos, vamos num confessionário, nós católicos, nos arrependemos sinceramente e acabou o mal moral. Deus nos perdoa, né? No sacramento da confissão. Mas não é só isso, né? Então, à luz da teologia do corpo, lançar a verdade sobre isso. E o segundo momento, a teologia do corpo quer ser, principalmente esse tema quer ser, uma mão estendida para as pessoas, para os homens e mulheres, que sofrem dessa dor, que sofrem desse vício, que sofrem desse problema, dessa desordem, né? Então, quer ser uma mão estendida, quer ser um lugar de acolhimento, quer ser um lugar de partilha, quer ser um lugar um lugar de ajuda, um lugar de uma mão estendida para caminharmos juntos em busca dessa beleza que é a sexualidade na nossa vida, né? A sexualidade como Deus sonhou, né? Então, essa é a razão de nós trazermos esses dois temas, né? É isso aí, então. Então, eu quero começar, Alex, fazendo uma pergunta para você. Porque masturbação, pornografia, todos nós sabemos o que é, né? Não precisamos trazer o conceito do que é a pornografia, do que é a masturbação. Todos nós sabemos o que ela é. Mas nós queremos saber, Alex, qual o real problema da masturbação e da pornografia. Vamos lá então, né? Para a gente iniciar aí essa conversa e diálogo sobre esse tema. Podemos então assim dizer que o real problema é nos impedir de amar do jeito que Deus criou para o amor. A masturbação e a pornografia, ela nos impede de poder viver o amor da forma original, da forma que Deus nos fez, né? Que Deus nos criou para amar, que Deus nos criou, como nós vimos, né, em algumas outras edições, algumas catequeses já no projeto da TDC, né, onde o ser humano não foi feito para viver sozinho, o ser humano foi feito para amar, né, homem e mulher. Então, a masturbação, o real problema é que ele impede isso de se acontecer. E aí a gente entra num ponto que nós podemos assim dizer um amor sintético. A masturbação e a pornografia é como nós podemos ver um gramado de futebol sintético. Ele parece grama, ele tem formato de grama, mas ele não é grama. Ele não é a grama verdadeira, original, né, plantada, raiz. Ele é sintético. E aí tem um ponto importante, Marcos, que procurando algumas coisas sobre esse tema, eu fui atrás sobre alguns estudos da ciência. Tem um conteúdo da igreja, mas primeiramente eu quero partilhar sobre a ciência. A pornografia, ela vai estimular no cérebro uma atividade chamada neurotransmissor, que podemos assim dizer dopamina. O que vem a ser dopamina? Aquele momento que me causa o prazer, aquele momento que me dá aquele auge de crescimento, de prazer, chama-se dopamina. Então, a cada momento que eu me satisfaço, a cada momento que eu me realizo, eu estou atingindo uma dopamina no meu cérebro. Eu estou estimulando a dopamina. Por exemplo, você quer entender o que é a dopamina? Um exemplo claro é quando eu vou na fila do McDonald's, peço um lanche bem calórico, que todos nós sabemos. Rapidamente ele já chega para mim, né? Não demora muito tempo, eu chego lá, coisa instantânea, faço pedido, quando vejo já saiu a senha, pego o lanche, eu como ele, eu ingero ele, e aí eu atingi a dopamina, ao ponto que não demora muito tempo, se brincar um pouco, eu tenho vontade de comer mais um. E eu tenho vontade de
de novo, e de novo, e de novo. Se você for parar para pensar, a gente corre o risco de ir no McDonald's a semana inteira. Porque atingiu a dopamina, atingiu o sentimento do prazer. Então, quando eu faço essa prática da masturbação da pornografia, eu estou ocasionando a dopamina, que junto com ela eu atinjo uma outra atividade cerebral, que podemos assim chamar cientificamente, plasticidade do cérebro. O que vem a ser a plasticidade do cérebro? Eu me contento com o caminho, porque eu passo uma vez aqui, é um caminho. Eu passo várias vezes durante a semana, aquilo começa a virar uma estrada. Aquilo começa a virar uma frequência. Aquilo começa a virar rotineiro. Então, entra naquela questão. Eu fiz hoje, mas aí eu vejo que tanta gente faz. Então, eu começo a ter uma plasticidade cerebral. Eu começo a me conformar. E aí, o grande mal da masturbação e da pornografia é que a ciência descobriu essas duas situações cerebrais porque, com estudos, é a mesma sensação que uma pessoa que usa crack tem. Se você tirar uma tomografia de uma pessoa que utiliza o crack, é a mesma atividade cerebral desenvolvida no cérebro. Então isso causa-se uma dependência. Isso causa-se uma coisa excessiva que a pessoa não consegue parar. Uma coisa que a pessoa ela quer atingir a dopamina todo o tempo. A cada instante, ela viveu aquele momento de raiva no dia, Marcos, sabe aquele momento, poxa, o dia foi difícil. Ela quer que a dopamina dê esse alívio, então ela vai para onde? Ela vai na atividade pornográfica, ela vai na atividade da masturbação, para que a dopamina seja atingida e ele relaxa. E ele não para por causa da plasticidade cerebral, porque essa plasticidade faz ele se conformar com o trajeto, é o mesmo trajeto sempre. Isso é ciência. E aí eu trouxe uma coisa do Catecismo da Igreja Católica. Alex, eu queria só colocar uma coisinha antes, muito importante, a sua primeira abordagem ser exatamente pela ciência, porque nós ouvimos, às vezes até em alguns programas de televisão, sexólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, psiquiatras falando que uma verdadeira apologia à masturbação, né? Aquilo, você tem que você já deve ter ouvido muito, né? Você tem que conhecer o seu corpo. A masturbação faz com que você conheça as áreas erógenas do seu corpo e a maneira de você e eles que se dizem ciência, né? Fazem uma verdadeira apologia a masturbação, que ela é algo bom, que é algo lícito. E, na verdade, né, é essa mentalidade do mundo, porque a ciência, de verdade, fala o contrário. Essa plasticidade que você fala é essa compulsão que vai aumentando, né? É como se fosse a droga. Eu imagino, né, como você descreveu. Então, é como o viciado em crack, né? Você usa uma pedra hoje, amanhã você usa 2 pedras, porque você quer mais dopamina, porque o seu cérebro está entrando em conformidade com aquele trajeto, né? Então você também vai aumentando a dose. É isso? A pornografia vai ficando. A pornografia vai ficando cada vez. A degradação sexual vai aumentando, né? O nível da pornografia vai ficando, vamos dizer assim, mais pesado e mais constante também a prática da masturbação, né? Então realmente é algo perigoso, né? Perigoso. Até tem um terceiro ponto que eu marquei aqui, uma terceira doença que podemos assim dizer, causa-se assídia. O que vem a ser assídia? Uma conformidade, ou uma melhor forma de explicar, uma situação de conformismo. Por exemplo, a gente começa a ver a indústria do sexo nos vendendo pornografia de tantas formas, pelas redes sociais, internet, revistas, de todos os recursos que se podem, e aí eu me gera uma assídia, que aí eu começo a pensar, isso é normal, que aí é o que você citou, que a gente ouve falar nos programas de TV, a gente ouve falar em alguns momentos, né, de medicina até mesmo, que isso é natural. E aí a gente fica conformado, a gente não vê que
está errado a forma de pregar. A gente não vê que essa prática não é comum, mas a gente, pelo contrário, a gente entra numa assídia. Isso é um ponto que São Tomás de Aquino chama, que a assídia, podemos assim dizer então que é um conformismo. Eu me contento com tudo. Eu não acho mais estranho. Eu não acho que isso é mais pecado. Vai validar o que está em discordância, né? O errado vai se tornar certo na minha cabeça e pronto, né? É isso. O errado se torna certo. O Roger colocou um comentário aí que é muito interessante, né? E foi uma coisa que um dia a Reinalda conversou comigo também. Reinalda do Reinaldo, que a pessoa que sofre muitas vezes do vício na área da sexualidade é pior, chega a ser pior do que o vício das drogas mesmo, né? Porque o vício das drogas, você coloca a pessoa numa clínica, em 2 meses ela está se desintoxicando, né, Alex? Porque retirou ela do consumo da química, né? Da substância. Mas e se o vício estiver em mim, como você falou? Se o meu cérebro já está acomodado, já está vivendo a assídia, e se o vício, a matéria do meu vício está em mim, né? Se torna uma escravidão, não, irmão? Se torna uma escravidão. Escravidão. É até um ponto forte, que eu trouxe um trecho do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2354, caso alguém esteja fácil aí, vai dizer assim: a pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar, de um proveito ilícito. Aqui é o grande mal, então, podemos assim dizer, da pornografia, é justamente isso. A gente começa a só ver tudo como objeto. E aí o nosso olhar, ele perde até mesmo a pureza. Por exemplo, eu homem, eu olhar para uma mulher, eu não consigo mais ver mulher. Eu só consigo ver e o cérebro aciona aquela situação, aciona aquele sentimento. E aí para a mulher a mesma coisa, de ver o homem sempre pensar e a gente fica até numa questão viciosa, que uma vez eu ouvi o padre Paulo Ricardo pregar isso na Canção Nova, que homem e mulher nenhum aguenta viver com tanta informação de sexo o dia inteiro. Porque aquilo ali mexe com a cabeça, que tira a alegria e o prazer da pessoa de estar com amigos, de viver em família. Porque aquilo vai viciando, aquilo vai tornando uma fissura tão grande sexual, que tudo ela só vê maldade, que tudo ela só vê impureza. Meu Deus, você falando isso, eu ia falar exatamente o vazio que fica depois do prazer, sabe? Era exatamente o que estava no meu coração para se falar. O vazio que fica depois daquele prazer que é fugaz, né? Tanto o prazer da masturbação, o prazer da pornografia, pode ser intenso, porém fugaz. Desaparecem na mesma rapidez com que vem, né? Mas o vazio que fica dentro do ser humano, nós não precisaríamos nem trazer a ciência, nem a religião para provar que isso não é algo verdadeiramente que realiza a pessoa, né? Porque aqueles que a cometem sabem o pós, né? Sabem o que acontece no depois. O vazio que fica no coração, a tristeza, o sentimento de frustração, um sentimento de culpa tremendo dentro do coração, né? Porque cometeu esse tipo de ato, né? Então realmente... E aí a gente pode juntar mais uma vez com o exemplo da cocaína e do crack. Porque a pessoa, quando ela comete o ato da pornografia, o ato da masturbação, a primeiro momento, a primeira reação que ela tem, antes um pouco da conformidade, é justamente esse. O que foi que eu fiz? Por que eu estou fazendo isso? Porque o vazio vem.
Depois realmente bate aquele pensamento, igualzinho da pessoa que se drogou uma, duas vezes, vem aquele sentimento, na hora viveu o prazer, viveu a dopamina, só que depois vem aquele sentimento, o que eu estou fazendo? Aonde que eu estou levando minha vida? E aí o problema muito grave disso tudo é que um abismo gera-se outro abismo. Quando a gente percebe, a gente já caiu de um para outro, e aí só vai afundando cada vez mais. Sim. É como um ciclo vicioso mesmo, né? Vai querendo mais dopamina, então vai se aumentando a dose, né? Eu vejo também a pornografia, como você falou, né? Nós conversávamos ontem ainda, e hoje o Senhor trouxe, através de você, essa palavra tão poderosa sobre a verdade, né? E você trazendo esse exemplo do sintético é perfeito. A pornografia é sintética também, e é mesmo, né? Até na maneira de se fazer. Tá ali aparecendo o filme com aquele monte de ruído, né? Que numa relação normal aquilo nunca vai acontecer, né? Mas meio que se pingar plástico quente, a pessoa grita que é tudo uma grande mentira, na verdade, né? Tem diretores, tem câmeras, tem um monte de gente ao lado falando faça isso, faça aquilo, é tudo uma grande enganação, né? Até mesmo a pornografia. Nós falávamos até da tristeza de alguns atores pornôs, né? De Sim. pessoas, né? Ontem nós comentávamos num tema forte aí que Jason Everett trouxe, né? Sobre o exemplo de uma menina muito bela, uma menina maravilhosa, inteligente, mas que se enredou pelo submundo da pornografia e da prostituição e chegou à morte, né? Chegou à morte e a família ia até perguntando para ele mesmo, pedindo consolo, pedindo oração e perguntando para ele como pode hoje os homens e mulheres se excitarem e terem prazer de um filme que minha filha fez, estando minha filha já morta. Estando, né? E daí você colocou aquele assunto que a grande maioria dos atores, né? Dos atores pornôs, O grande detalhe, né, que se fala, né, pesquisando também, isso é comprovado, isso é fato real, a ciência diz. Uma média de 70% a 80% dos atores pornográficos que trabalham nesse ramo, eles morrem cedo, eles morrem jovens. Muitos dos filmes estão circulando e as pessoas já até morreram. E isso é muito forte, porque aí é um ponto que eu ia dizer isso, Marcos, continuando a sua colocação, né, sobre essa menina, né, que se perguntava, né, poxa, já morreu e ainda continua circulando esse filme. Porque o problema é o quê? O corpo, ele é bom, mas aí a gente começa a ver aquilo como sujo. A gente começa a tornar ele sujo. E aí o problema é que o homem começa a ter um olhar, não mais de pureza, mas um olhar impuro. Que até uma frase do mesmo palestrante que você citou, ele fala, né, o olhar para a pornografia, nós olhamos para a filha de alguém. Nós olhamos para o filho de alguém. Meu Deus! Isso é forte. A gente quer se satisfazer, mas a gente está olhando para um outro ser humano que é filho de alguém, que algum pai, alguma mãe preocupado, algum pai, uma mãe, talvez nem sabe, que chora, né, rezando por uma conversão da pessoa que entra. E aí um ponto importante que eu via de um testemunho de um ex-ator pornográfico, a maioria dos atores e atrizes que entram neste meio, Marcos, infelizmente, eles não entram porque querem. Eles começam a ficar viciados, eles começam a atingir a dopamina, que quando vê eles estão numa fissura muito louca. Então não é, por exemplo, eu vou citar o meu caso, eu escolhi fazer administração, eu sou formado em administração, eu quando tinha os meus 20 anos, fui atrás, faculdade, vestibular, né, fiz ADM, sou formado, hoje trabalho na logística, né, que envolve essa área administrativa, é uma escolha. Agora, a pessoa que ela entra nessa questão do ramo pornográfico nem sempre é por o tamanho de dopamina atingido, ao tamanho do vício, e ela começa a entrar, que ela já nem percebe mais, e quando vê já não consegue mais sair. É uma escravidão. Se torna uma escravidão, né, Alex? E quais outras consequências trazem
para o homem, para a mulher, que se envereda por esse caminho, né? Vamos trazer um pouquinho mais, já trouxemos algumas consequências, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as consequências da masturbação e da pornografia. Uma muito grave, você falou aí já, né? A questão do olhar. Questão do olhar se tornar impuro, né? E tratar todas as coisas como coisas impuras, principalmente o nosso corpo, né? E aí, o que mais nós podemos falar sobre consequências dessas práticas que são desordenadas, né? Em razão dessas práticas, acontece um ponto assim, muitos jovens, né, muitos adultos, né, começam a sofrer daí de impotência sexual, começam a viver uma depressão, começam a viver pensamentos suicidas, começam a ter síndrome do pânico, déficit de atenção, igualzinho de um usuário de crack. A pessoa já não presta mais atenção. O Marcos está falando aqui para mim, a pessoa está olhando para a moça que está passando, porque ela já não consegue mais ter atenção. Ela começa a ter frustração. Inclusive tem um livro de um americano, eu ia marcar o nome, eu acabei não conseguindo na correria, que é um cientista americano, que ele vai dizer que muitos jovens vão ao consultório médico, muitos jovens vão dizer sobre depressão, sobre pensamentos suicidas, e que a origem se encontra justamente na prática de pornografia e masturbação. E aquilo vai causando aquele extremo, e a pessoa ela procura até um psiquiatra, um psicólogo, e ela não sabe o porquê. E a origem centrada está justamente na pornografia. Meu Deus, né? Eu falei para você até, né, quando nós estávamos nos reunindo, que eu estava estudando um livro, ele é um livro secular, né? De Pamela Paul. É uma jornalista americana, né, que escreve para Times e tudo, e ela falava sobre a pornografia mudou o mundo. Falando que a pornografia mudou o mundo. E é uma verdade, né? Tudo se usa a pornografia para se vender. Se vende cerveja, se vende... tudo hoje em dia se vende. Propagandas de televisão são assim, né? Carregadas de pornografia, de apelos sexuais, né? Para vender produtos. E ali, aquele livro, ele é um livro que traz também o testemunho de algumas pessoas. E alguns homens que estão até na cegueira ainda, que não encontraram ainda, mas falam, todos são unânimes, Alex, todos eles falam do isolamento social que causa o vício da masturbação e da pornografia. A pessoa se isola, que nem aquele crack, aquele viciado em crack, que fica trancado no seu quarto fumando pedra, né, e não quer mais nenhuma convivência social. É exatamente a esse ponto que chega quando a pessoa atinge aquela escala de degradação mesmo, né? Quando chega no auge aí do vício, né? A pessoa perde a vida mesmo, escravidão de verdade, né? Chega a ser uma escravidão, né, dos dois lados, né? Isso que é o mais preocupante, né? Igual eu ouvi falar aqui, né? O corpo virou um produto. A indústria pornográfica gasta, né, inúmeros valores altíssimos de dinheiro, né, para se produzir filmes, fazer coisas, né, para vender, né, o forte, propaganda, tanta coisa, né, de uma pessoa que faz isso e vai se sentindo cada vez mais vazio. A pessoa que está fazendo, né, o ator, né, a atriz que está se envolvendo, está cada vez mais frustrado, está cada vez mais vazio. E aí tem o outro lado, o cara que está consumindo, que também está vazio, que também está se isolando das pessoas, que também está, não quer mais estar em família, ele não vê mais a alegria de ter amizade, ele não vê mais a alegria, né, de fazer coisas boas, de praticar um esporte, né, de fazer uma boa leitura. Ele não vê mais prazer nas coisas da vida, porque ele começa a ficar fissurado, igual mesmo o drogado, igual mesmo, né, a pessoa que é dependente química, né. Então, o mais triste de tudo isso são os dois lados. Os atores, né, que vão se afundando cada vez mais no abismo, né, pornográfico, e aí a pessoa que pratica, que também vai se afundando cada vez mais, vai se isolando, vai se frustrando. E o porquê que causa essa frustração? Porque não está amando da forma que Deus fez.
não Sim. está sendo o sexo coerente àquilo que Deus fez, aquilo que é belo, aquilo que é maravilhoso se torna, né, terrível, se torna extremamente sem vida, se torna surreal, né? Não é uma coisa verdadeira, se torna sintético. É impossível amar sozinho, né? Deus nos criou para o amor. Ontem a Viviane fez uma live fantástica junto com o Luizão, né? Falava muito, ela trouxe sobre a feminilidade, mas falou muito da complementariedade, né? Do homem e da mulher terem sido criados para a complementariedade, para o amor. E aquilo que a pornografia e a masturbação mais fere é aquilo, né? É exatamente isso. Fere essa complementariedade, fere o verdadeiro amor, né? Uma busca desordenada de prazer, que o prazer em si, prazer sexual, é dado por Deus para essa complementariedade, mas essa busca desordenada acaba causando tantos males na própria pessoa, né? Isso realmente desconfigura o ser humano do propósito que Deus o criou, né? Eu até notei uma frase aqui, até para homens casados, né? Casamento não é o preenchimento de pornografia. Para ver que até o homem casado, né? A mulher casada tem que saber, né? Se educar, tem que saber, né? Viver um equilíbrio sobre isso. Porque se de repente, então, o casamento é uma continuidade. Vamos Sim. dizer assim, a pessoa fez a vida inteira quanto jovem, depois casou, ela continua naquela fissura. E casamento não é isso, né? Casamento não é esse preenchimento da pornografia, mas é um amor verdadeiro, né? É o amor que nós estamos vendo na teologia do corpo. E tem muitos casais que levam isso até para o leito matrimonial, né? A gente sabe de casos de casais que vão se excitar, se preparar com um filme pornográfico. Diz que é para pimentar a relação. Isso destrói o amor, né? Porque a pornografia coisifica o ser humano. Aí ele se alimenta daquilo que coisifica o ser humano, ele vai coisificar a sua própria esposa, vai se coisificar o próprio esposo, né? Legal, o Mateus está aí abonando o que a gente está falando. Não é coisa de jovem, né? Não é só coisa de jovens, não. A pornografia, ela se estende. E esse livro que eu li, Mateus, acho que até cheguei a partilhar com você, era a maioria homens adultos, a grande maioria homens casados, alguns viciados de tal forma que perderam o casamento, surgiu até o divórcio por causa do vício da pornografia, sabe? Histórias terríveis, né? Por conta de algo que começou numa simples, entre aspas, uma simples masturbação. Uma coisa muito... Citando sobre esse ponto, né, de homens casados, eu não vou me lembrar o nome, né, desse pregador que eu falei da frase americana, né? Você sabe o nome, acho que é David alguma coisa, né? Jason Everett. Isso. Ele estava na Canção Nova e tudo, né? Isso. Eu vi uma palestra dele que ele citava sobre um testemunho, né, nos Estados Unidos, de uma filha que quando descobriu que o pai era viciado na pornografia, para ela caiu o mundo, tipo, quebrou, porque ela falou, o meu pai, o meu herói, aquele que deveria ser o guardião, né, o exemplo, tipo, desestabilizou totalmente. Então isso que o Mateus citou aí realmente é muito forte, porque o homem casado, né, quando ele já entrou como jovem, ele continua, ele precisa colocar um equilíbrio e falar, não, agora não. Porque se parar, né, mudar a visão, né? Você tocou no ponto principal. O problema é a visão da sexualidade que está distorcida, né? A razão do existir a sexualidade que está confusa dentro da pessoa, né? A pornografia e a masturbação, na verdade, também é isso, né, Alex? É só o pico do iceberg, né? É um sinal de algo mais profundo que está lá dentro da alma, né? De um vazio ainda maior que está dentro do coração, né? Que a teologia do corpo quer preencher. Mas vamos lá. Dando continuidade, como que a teologia, até você falou da teologia do corpo, ajudar nisso. Como que a teologia do corpo pode ajudar os homens e mulheres que se enveredaram por esse caminho aí? Então vamos lá, né? Marquei uma frase aqui que eu achei muito legal, né? Que a gente partilhou ontem quando a gente dialogava. A solução, né? É aperfeiçoar os desejos, é a redenção do coração do homem.
né? Então, Aleluia! a teologia do corpo, né? Esse projeto que nós estamos tendo aqui hoje na nossa cidade, TDC, né? Fernando Gomes já escreveu, estou aqui com o meu estudo do lado, Sentinelas da Manhã, Teologia do Corpo. Tem o livro de São João Paulo II, Teologia do Corpo, que vem sendo então a Eita redenção. Glória a Deus. Essa é a redenção do coração do homem. É a solução, né? É possível. Até eu digo uma frase para você solteiro, né? Até abrindo um parênteses, Marcos, se assim me permite. Você que é Fique à solteiro vontade. e diz não à pornografia, está sendo fiel à sua esposa, mesmo sem conhecer. Ou você Aleluia. que é homem, né, e diz não à pornografia, você está sendo fiel à sua esposa sem conhecer. Então, cada ato que você fala, não, eu não vou viver dessa forma, eu vou dizer um não à pornografia, à masturbação, não quero essa prática. Você solteiro está sendo fiel à pessoa que um dia você vai conhecer e vai estar no altar, na frente dela, dizendo, né, que você aceita, né, para todos, sempre que você aceita, né, na saúde, na doença, né, os votos matrimoniais que são lindos. Maravilha. É o que Deus falou que ia fazer, Alex. Isso é libertador, meu irmão. Isso é libertação. É libertação, né? A redenção do coração, como você falou, a pessoa entender que a sua sexualidade é um dom de Deus. Também é necessário entender, né, Alex? A teologia do corpo nos traz isso, que o nosso corpo não é nosso inimigo, né, meu irmão? Sim. O nosso corpo não é nosso inimigo, o nosso corpo é belo, o nosso corpo é lindo, o nosso corpo é bom. Né? Tudo em nós é bom. A teologia do corpo vem trazer isso. Por isso que eu comecei falando, é mais do que o não pelo não. Né? É mais do que simplesmente dizer não ao ato imoral. Porque é um pecado. Isso também nós não temos que dizer. É um pecado? É um pecado. A pornografia e a masturbação fere a dignidade do ser humano. Por isso, é um pecado. Mas mais do que o mal moral, né, é necessário trazer a beleza da sexualidade. E é o que a teologia do corpo traz, né? Ela transforma a visão. Aquela visão que você falou, que é impura, passa a ser transformada pela redenção de Cristo. Né? Redenção do corpo de Cristo na cruz, que nos transforma o coração, né? Através da teologia do corpo. Isso é maravilhoso, né, irmão? Até partilhando um pouquinho do testemunho, né? Hoje eu casado, né, com os meus 5 anos do meu matrimônio, eu posso dizer, né, tudo o que eu me guardei, né, como jovem, tudo que eu me guardei, né, na minha juventude, apesar de continuar jovem ainda, né, tenho 28 anos, hoje casado, Marcos, eu entendo nesses 5 anos que eu sempre me guardei para minha esposa Caroline, meu amor. Todas as Que coisas coisa. que eu não fiz, que eu sempre me coloquei, não, isso não é saudável, isso não agrada a Deus, que eu sempre disse, não, eu não vou fazer isso. Hoje, casado, hoje nesses 5 anos do meu matrimônio, eu entendo que sempre foi uma forma de eu cuidar para minha esposa, e é justamente essa frase, né? Eu sempre disse um não para minha esposa, que um dia eu conheceria, que um dia estaria no altar, né, junto com ela, né, selando esse matrimônio. E hoje, nesses 5 anos de matrimônio, eu entendo muito bem isso. Então, cada não que a gente diz, cada detalhe que a gente fala, não, isso eu não quero, eu me guardo, eu me preservo, realmente é para a pessoa, né, para o nosso matrimônio. Maravilha isso. Fantástico esse testemunho, viu? Eu também queria trazer um pouquinho aí, porque eu vivi o outro lado muito a fundo, né? Eu desci bastante a escada de degradação sexual também, né? Além da vida que eu vivia. Então, foram muitos tempos de prostituição, foi muito tempo de masturbação, às vezes até depois de uma relação sexual. Tanto que você fala, essa plasticidade do cérebro, estou aqui para confirmar isso, irmão, com a minha vida, porque eu vivi isso na minha juventude, sabe? Depois de uma relação sexual com uma prostituta, ainda ir para casa para se masturbar, para querer obter mais prazer. É uma coisa. Quando as suas ações, né? Temos um namoro totalmente desordenado.
Na hora que nós tivemos um encontro com Deus, nós não conhecíamos a teologia do corpo, mas o autor da teologia do corpo é o Espírito Santo, né? E quando ele nos abraça, meu irmão, minha irmã, nós fomos viver esses 3 anos e meio de busca de santidade, de continência sexual, de castidade, para se guardar daí para o matrimônio, fomos viver não simplesmente do não pelo não. Não porque falaram para nós é errado, é pecado. Nós fomos viver entendendo que eu tenho que amar o outro naquilo que ele é, né? A beleza da sexualidade que Deus criou, a beleza da complementariedade, a beleza do próprio prazer sexual criado por Deus, e aquilo tem um lugar para ser vivido, o lugar do matrimônio, né? Então, o que aconteceu conosco foi exatamente o que a teologia do corpo propõe, a redenção da sexualidade, a redenção do coração, né? Não o não pelo não, porque o legalismo só forma moralistas, né? O legalismo só forma moralista. E atrás do moralista tem sempre um pervertido, né? O legalismo não traz acréscimo nenhum, mas a redenção é que transforma verdadeiramente a vida. Que lindo testemunho seu, irmão, me edificou, viu? Coisa linda, viu? Para todos os irmãos e irmãs aí que estão solteiros, né? Olha só que testemunho. Você viver a sua castidade, a sua continência, você já está exercitando um ato de amor para a sua futura esposa, para o seu futuro esposo. Que fantástico isso. Fantástico. Amém. Amém. E seguindo, né, como você tinha perguntado, né, da solução, né? Então vamos lá, né, o remédio, né? Eu gostei muito desse termo quando a gente se falou, né, durante a semana sobre o tema, o remédio para combater a pornografia e a masturbação. Eu tracei aqui alguns pontos que eu marquei. Estratégia para vencer. Primeiro, você vence quando vem a vontade de olhar, né? Quando você consegue se segurar, né? Podemos assim dizer. Eu vejo uma mulher, mas eu me mantenho firme, eu não tenho mais aquele olhar tão pecaminoso, tão de desejo, de querer, né, aquilo, mas pelo contrário, eu passo a ter um olhar como vai dizer o salmista no Salmo 84. Eu até marquei o salmo aqui para você entender o que nós podemos fazer então quando nós tivermos este sentimento, quando nós olharmos e nós formos pensar, a gente muda o nosso pensamento, como diz o Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são tuas moradas, Yahvé dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Yahvé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Que a gente precisa, então, aprender a dizer obrigado, Senhor, porque és bom. Porque o Senhor criou, né, o homem e a mulher, coisas maravilhosas. Seres maravilhosos, seres que são a imagem e semelhança. Obrigado, Senhor. A gente precisa mudar esse ponto. Né, da gente olhar e não pensar naquela situação, não pensar da forma que o mundo nos ensina, como assim a gente pode dizer, né, falando até para homens, né, passa uma mulher, você vira ali o pescoço e você fica perdido. A gente tem que mudar isso, a gente tem que quebrar esse paradigma de dizer, Senhor, eu te louvo porque és bom, por aquilo que é belo, por aquilo que fazes, eu te louvo por aquilo que criastes, né, quão amável é o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Então esse é o primeiro ponto, assim, para a gente mudar essa prática. É o primeiro ponto para a gente quebrar. Pode falar, Marcos. Uma frase de São Francisco de Assis, que é onde eu partilhei, né? E é de São Francisco mesmo. Olhe tudo com o olhar de Deus e nada te será ilícito, né? Porque vê beleza em todas as coisas, né? Vê somente a razão do louvor, né? Maravilhoso isso. E aí, Alex, e o segundo ponto? Segundo ponto, eu marquei aqui, evitar ociosidade. Uma frase que o Mateus sempre fala, que eu sempre gravei no meu coração, acho fantástico. Ele fala que a missão, ela nos impede de pecar. Porque não nos deixa ociosos, não nos deixa parado. Né? Eu falo até igual por mim, né, nesse período estudando sobre a teologia do corpo.
trabalho, né, no hospital, todos os dias saio de manhã, trabalho, chego em casa, o que que você vai fazer? Você vai estudar, você vai marcar os conteúdos, você vai procurar o que você precisa preparar a live. Então, ou seja, a missão não me deixou ocioso. A missão não me deu aquele estralo de tempo que eu fico, aquele vazio, aonde eu posso me ocasionar essa situação. Então, o segundo ponto para nós vencermos, para nós trilharmos este caminho de redenção do coração do homem, de redenção da humanidade, é eu não ficar ocioso. Se eu me levo ao pecado quando eu estou sozinho, na frente de um computador, na frente de um celular, eu não vou ficar sozinho. Eu vou procurar estar com irmãos, eu vou fazer chamada, né? Estamos na pandemia, né? Não podemos estar pessoalmente, né, Marcão? Mas então liga pro irmão para rezar junto. Fala, irmão, vamos rezar aí. Irmão, como que você tá? A gente pode orar agora? Né? A gente fez isso ontem, quando a gente se preparava. Chamamos até a Gabizinha, né? Teve até Ministério de Música. Eita, glória! Teve até Ministério de Música. A gente rezou, a gente clamou a graça de Deus. Então, precisamos procurar meios para não estarmos a sós. Né? Se o pecado ele acontece quando você se encontra sozinho, quando você puxa aquele momento que... Dá um exemplo, tá todo mundo trabalhando, tá só você na casa e você tá só... Irmão, a gente tem que mudar esse conceito. A gente tem que mudar. Né? Liga para os irmãos, partilha, fala de Deus. Uma coisa que fantástico, a palavra de Deus está aqui, ó, tá dando para ver na câmera, que a gente possa ter um olhar à palavra de Deus, ter boas leituras, né? Passando a pandemia, que a gente possa praticar esportes, né? Falando agora como um jovem, isso é importante. A gente evitar situações de queda. Evitar situações de ociosidade. Então essa frase que o Mateus sempre fala, eu reforço aqui, a missão evita a ociosidade. Quando a gente ocupa a nossa mente, né, e ocupa a nossa mente do jeito correto, a gente não vai dar espaço para o pecado. A gente não vai dar espaço para que o encardido venha buzinar na gente para nos levar, viu? Vai lá se masturbar. Vai lá, viu? Veja aquele vídeo agora. De repente você está naquela ociosidade, você está rodando seu celular, de repente você puxa naquela foto. Quando vê, você já está se levando. Então a gente tem que fugir deste vazio, deste momento a sós. Eu tenho que saber estar a sós. Esse é o segundo ponto. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Marcão? Cara, é perfeito isso. É perfeito isso. Só vou falar aqui, ó. A gente está chegando meio no final, mas o que nós fazemos? Vamos voltar para a gente completar isso, porque precisa concluir, né? Então, se for cair aí, a gente retoma, viu, pessoal? Todo mundo aí, ó. Daqui a pouco a gente volta, viu? Mas pode ir continuando aí, Alex. Daí, na hora de cair aqui, eu te chamo de novo lá e a gente continua. Uma coisa, né, que eu falei do olhar, né? O porquê que o homem e a mulher ele tem essa atração, né, do olhar? Eu vi isso sobre a teologia do corpo, achei fantástico. Porque o homem, quando ele vai olhar, ele tem uma busca pela beleza. A beleza de Deus, né? Mas, por exemplo... O homem ele não vai ficar maravilhado quando ele olha para o céu azul, quando ele olha para o pôr do sol. Ele acha bonito, mas ele não tem aquela atração, ele não tem aquele despertar. Ele acha lindo, mas não desperta para algo extraordinário. Agora o homem ele olha para a mulher, por que ele tem aquele impulso? Porque ele enxerga a beleza que Deus fez. Ele enxerga a graça que Deus fez na mulher. Por isso que nós temos esse olhar. Porém, é justamente o que nós estamos dizendo. A teologia do corpo nos ensina a olhar e dar glória a Deus. Não olhar com maldade, mas olhar com pureza. Porque assim dizia São Domingos Sávio, né? Os olhos são a janela da alma. E por eles pode passar um anjo ou por eles pode passar um demônio. Aí eu escolho quem eu quero que passe. É a questão de olhar como um ícone, né? Um ícone que me projeta para o céu e não como um ídolo. Né? É exatamente sobre o ícone e o ídolo. Você olha a mulher como um ícone ou como um ídolo, né? Fantástico isso. Até tem uma coisa que eu marquei aqui, né, nos estudos, para você ter uma ideia o porquê que a pornografia é tão perigoso mesmo, né? A pornografia ela não tem fidelidade, ela não é livre, e ela tira toda a beleza da promessa feita no casamento. Então, quando a gente se lança à pornografia, a gente não precisa ter fidelidade. Eu não tenho uma promessa a alguém. Eu não sou livre.
e tira-se toda a beleza de uma promessa. Então, por isso que a gente tem que retomar e eu pegar isso que a teologia do corpo nos ensina, a olhar a promessa, né, a olhar essa vida do homem e mulher como beleza mesmo, para a gente voltar à origem. Até tem uma coisa que eu rezava, Marcão, eu ia falar com você. Alex, segura aí, ó. Falta 10 segundos, eu vou encerrar, vou abrir de novo, vou te chamar. Pessoal, a gente já vai retomar a live aqui, tá ok? Já te chamo já, Alex. Já voltamos aqui, já vou correndo chamar o Alex. Deixa eu esperar ele chegar aqui. O pessoal tá entrando, deixa eu ver o Alex aqui. Alex está aqui. Vamos voltando, pessoal. Já estou chamando o Alex. Ele já vai retomar. Aí, voltamos, irmão. Vamos para a segunda parte. Então, vamos lá. Sossegado. Ufa. Glória a Deus. Consegui salvar o vídeo lá. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Você aí voltando aí para a continuidade, né, desse tema. Glória a Deus pela fidelidade de cada irmão aí que tá junto. Glória a Deus. Tamo junto, Alan. A Gesa, a Gabi. Glória a Deus. Diego. Vamos lá. Vamos retomar então, Alex. Então vamos lá. Outro ponto importante, né, nessa estratégia, né, para a gente viver contra essa prática, para a gente ver que existe solução. Eu acredito que o mais bonito da teologia do corpo, Marcos, é a gente estar descobrindo que tem solução. A gente não precisa se conformar, né? Inclusive foi o tema do retiro de carnaval, não vos conformeis com este mundo, Romanos 12. Então a teologia do corpo é justamente essa prática, a gente não se conforma e a gente vê que tem solução, que tem salvação. Terceiro ponto importante... Viu, Alex? Oi? Viu, Alex? Aquilo que você falava da plasticidade faz exatamente o contrário do retiro de carnaval, né? Do conformar. Você falava disso, né? Conforma a pessoa àquela prática. A palavra de Deus vem dizer exatamente o contrário, como você acabou de falar. Não vos conformeis com esse mundo, né? Não vos conformeis. Não deixar que essa plástica do mundo, essa plasticidade cerebral aconteça dentro de nós e nos molde nessa desordem, né? Glória a Deus por essa palavra. Amém. Glória a Deus. E foi o tema, né, desse ano, do retiro de carnaval, né, os rebanhões da nossa arquidiocese, né? Que a gente tem um caminho a seguir, né? O nosso caminho sempre é para o céu. Então, o terceiro ponto para a gente lutar contra isso é, dando uma dica, se espelhar nos santos. Se espelhar, por exemplo, uma coisa que eu peguei que eu achei fantástico vendo, né, sobre São José. São José a gente vê sempre nos quadros aquele homem mais velho, aquele homem comparando, né, Maria, menina de tudo, né? E José é extremamente mais velho, bem diferente as idades. Mas aquele velho polaco já. Sim. Parece que até o pai. Velho já quase bateu as botas. Às vezes ele parece até um pai para Maria, né? Porque você olha os quadros, né? Pintam ele como Maria pai de Maria. Princesa, parece o vô Maria de uma Jesus. Princesa, sim, e Jesus aquela bochecha rosada. São José judiado pela vida. São José judiado, exatamente. E a grande verdade que a teologia do corpo já tem nos apresentado, né, os estudos, que São José ele era um homem jovem, mas não era tão velho assim. Porém, ele é um exemplo de homem casto. Porque eu até marquei uma frase. São José, ele guardou a pureza de Maria. Ele guardava a pureza de Nossa Senhora. Lindo. Imagino eu agora, né, você homem que tá vendo aí, se você ainda não tinha devoção a São José, agora muda o olhar. Porque agora a gente começa a enxergar, então, que é possível. E que temos exemplos. Assim como Maria é o exemplo para as mulheres, né, nós temos José, né, o exemplo de homem casto, o exemplo de homem que se guarda, o exemplo de homem, né, que preservou a vida, o exemplo de homem que cuidou da vida. Olha, você tá vindo uma coisa no meu coração aqui para falar agora.
Tá chegando o dia dos namorados, né, Alex? Tá Sim. chegando o dia dos namorados. E Deus está falando ao meu coração aqui agora, principalmente para os que não são casados, para que seja esse um ponto na balança para você analisar, um discernimento. Se a outra pessoa, o seu namorado, tem sido como José para você, tem sido aquele que guarda a tua pureza. E também, da outra forma, né, com certeza Maria facilitava, né? A pureza de Maria ajudava a pureza, a castidade de José. Então, se o outro, se a minha namorada, se o meu namorado tem sido isso para mim, né? Tem sido, isso já é um ponto na balança de que esse namoro vai bem ou precisa ser reformado. Se vai bem ou precisa ser discutido, precisa ser transformado, precisa se recomeçar, né? Para que aquele que está contigo seja alguém que guarde a sua pureza, né? Se for isso, o namoro está sendo de acordo com o objetivo dele, né? Se não for, precisa dar um basta aí e começar de novo. É algo que me veio aqui. É como ver aqui nos comentários é como ver aqui nos comentários da Gabi, né? É um balanceamento, né? Um defende a castidade pro outro, um defende o outro, um protege o outro. Sim. E se realmente algo está desequilibrado aí, é uma coisa para se pensar. É uma coisa para você ver que ponto que não tá legal na sua vida. Se tá desequilibrado, tá indo contra a teologia do corpo, tá indo contra o que nós aprendemos como cristãos sobre castidade, algo então precisamos repensar. Mas é só uma dica, né? Como o Marcão falou aí. Uma ótima observação. E continuando, né, sobre isso, né, nós precisamos então pensar mesmo em São José, sobre Nossa Senhora. Uma coisa que eu vi sobre, eu não me lembro o nome dele direito, é David. Eu conheço o Jason Everett, mas esse Jason Everett, esse mesmo. Mas tem o David também, que eu não lembro o sobrenome dele. Que esse também, mesmo, é o Jason, eu vou confundir. E ele fala muito da parte científica também. Ele fala, para nós, a gente tem um presente de Deus, a gente tem um guarda-costas, Marcão, um guarda-costas, que fica com a gente 24 horas dia e noite, que se Deus der o poder, se Deus der a ordem e falar assim, vai e destrói o universo, ele assim pode fazer, que é o nosso anjo da guarda. Então, nós precisamos então pedir que os santos, né, que os anjos da guarda nos guardem também, nos ajudem a fugir de situações, que a gente possa utilizar desses amigos do céu, pedindo a graça, né? Me ajuda a evitar essa situação. Tá vindo à vontade, me ajuda. Santo Anjo, me protege. Guarda dos meus olhos agora, me ajuda a fugir disso. Ô meu anjo da guarda, põe agora as asas na minha frente e fecha que eu preciso sair daqui. Eu preciso fugir dessa situação de pecado. Eu tenho um guarda-costas. Um guarda-costas de ferro, né? Se a gente for falar no sentido ainda pro mais jovem, né? Igual os Vingadores, super-heróis da justiça. Eu tenho um guarda-costas especial do meu lado o tempo todo e às vezes a gente nem se recorda. Às vezes a gente nem se dá conta. Você falando disso é muito importante porque às vezes a pessoa, o homem e a mulher, pode pensar que para vencer a castidade, para vencer a masturbação, a pornografia, basta uma ascese, né? Basta o nosso esforço. É o contrário, né, Alex? Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos vencer, né? Porque nossa carne inclinada ao pecado, né? Por conta do pecado original, que enfraqueceu a nossa vontade, que enfraqueceu a nossa vida espiritual. Então, não é simplesmente um esforço nosso, né, uma subida. Eu vi algo, estou lendo um livro do Cardeal Suínes, maravilhoso, Espírito Santo, Nossa Esperança. E lá ele fala assim, a santidade, e eu trago para a castidade, né, e também a vitória sobre a masturbação e a pornografia. A vitória sobre
a masturbação e a pornografia, ela não é uma ascensão, ou seja, não é eu que vou vencer, não é o meu esforço físico, não é a minha ascese que vai vencer. Né? Lógico que eu tenho que ter a minha colaboração, eu tenho que ter a minha parte, colaborar, mas é uma assunção, é uma ação de Deus. Aí a gente entra na redenção. Né? A redenção é o quê? Uma ação divina sobre nós, uma intervenção divina sobre a nossa natureza. É isso que realmente faz. A assunção é Deus que vem e nos resgata, é Deus que nos eleva. Por isso, vamos dizer, esses instrumentos espirituais, como você falou, pedir ao anjo da guarda, recorrer à graça de Deus para nos ajudar, né? Para nos ajudar nesse caminho de redenção, né? De redenção. Eu até me lembro, Marcos, uma dica para os namorados, né? Aproveitando também esse momento. Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu namorava, eu aprendi isso uma vez no encontro PHN, e aí eu fazia. Eu pedia pro meu anjo da guarda, ele visitar o anjo da guarda da minha futura esposa, né, Caroline, meu amor, e que ele cuidasse dela, e que ele olhasse por ela. Que a gente também pudesse até mesmo fazer essa prática, né? Que às vezes a gente não se atenta. Então, muitas das vezes eu falava, ô anjo da guarda, dá uma visitadinha lá, onde está minha namorada, né? Converse com o anjo dela, vê como que tá, se tá tudo bem, porque a gente pede esse auxílio do céu. Então, uma dica, né, para você hoje que está, né, neste momento, né, às vezes até tá na fase da paquera, pede pro anjo da guarda também, pede pro anjo da guarda, né? Conversar com o anjo da guarda daquela pessoa que você está, né, interessado, que você quer um namoro, né, para que Deus vá colocando no coração. Né? A gente precisa utilizar dos recursos do céu. A gente vê tantas coisas sujas, né, falando sobre namoro, a gente precisa pegar aquilo que é bom, aquilo que é sagrado, né, para levar, né, a uma vida correta. Outro ponto, né, que eu marquei aqui, a gente precisa aprender e precisamos ter a coerência de buscarmos o confessionário, de confissão, de chegar ao sacerdote e falar, eu pequei. Olha, padre, aconteceu isso. Porque a confissão, ela lava a nossa alma. E não querer justificar, mas eu fiz por causa daquilo. Não, simplesmente é reconhecer-se pecador. Isso aí é importante. Isso aí é um ponto que nos ajuda. Caiu hoje? Vai ao sacerdote. Pede. Caí, pequei, padre, eu confesso. Segundo ponto, o próximo ponto, né? Nós precisamos aprender a jejuar, aprender a dizer não. Até falava ontem, né, na ligação que a gente estava partilhando, quando que eu aprendo a falar não? Se eu começo a jejuar, simples hoje, eu tiro a batata frita do meu cardápio, como um jejum, eu quero comer batata, mas eu não vou comer, eu vou conseguir uma prática maior. Porque eu não vou conseguir uma prática maior se eu não conseguir tirar uma prática menor. Então eu só consigo falar não para pornografia se eu colocar hoje. Hoje eu não vou. Aí até a gente conhece, né, jovem, né? PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou me masturbar, por hoje eu não vou, né, cair na pornografia. Eu não preciso focar a minha vida inteira, nunca mais eu vou fazer. Eu preciso simplesmente hoje. Hoje eu vou me abster, se hoje não é a hora. Então a gente precisa começar com o jejum, mas com pequenas práticas. Hoje eu não vou comer um doce. Hoje eu vou tirar, que aí eu começo a me educar. Eu me lembro que uma vez, Marcos, se me permite fazer um parênteses, uma vez eu fiz um módulo de teologia com o Padre Flávio e ele falava da moral sexual, que é um pouco sobre isso, né, teologia do corpo. E aí ele dizia o que leva o impulso do pecado. Aí ele citou um exemplo que eu achei maravilhoso, que eu nunca mais me esqueci, que por exemplo, eu gosto de doce de leite. Se eu pegar aquele doce de leite saboroso e comer uma vez, nossa, gostoso, peguei uma colher. Só que aí, a gente volta até no assunto da dopamina. Porque aí o cérebro vai estimular
eu já senti até um pouco a ânsia, né? Porque é doce, muito doce, dá até vontade de tomar água, né? Para te cortar o doce, né? Que eu estou sentindo do meu paladar. Mas a dopamina vai me acionar e aí vai me fazer a querer outra colher. E aí quando vê, outra. E aí quando vê, eu começo a partir para a gula. E aí quando vê, eu comi um pote inteiro de doce de leite. E eu não precisava. Às vezes um pouco só eu já estava satisfeito. Porém, como eu parti para a gula, eu não me controlo. E aí assim dizia o padre, finalizando esse exemplo. O não conseguir se controlar na parte da alimentação também não vai se conseguir controlar na parte sexual. A falta de controle na comida gera uma falta de controle na sexualidade. Então, quando eu aprendo a jejuar, quando eu aprendo a dizer não, eu também vou aprender a dizer não na pornografia. Eu também vou aprender a dizer não na masturbação. Você adquire temperança, né? Moderação, né? Se a pessoa não é moderado, né? Nas outras coisas, não vai ser moderado na sexualidade também. É fantástico isso. Deixa eu só retomar um ponto. E é legal esse caminho, hein? Vocês devem estar percebendo aí. Você viu como a gente começou? Veio pela graça, né? Começa com a graça, a redenção, práticas espirituais, estão chegando agora na SESI. É exatamente como o Mateus colocou, ele fez um comentário, né? Assumir a nossa responsabilidade. A SESI vem em complementar aquilo que a graça nos dá, né? A graça vem sobre nós para operar e a nossa colaboração, a nossa SESI, né? Sobre a confissão, uma vez eu ouvi Padre Léo falando, né? E me marcou uma frase muito profunda, né? Que eu uso muitas vezes. Eu vejo ele como um padre que dizia muita verdade com um coração misericordioso, né? Ele falava a verdade com um coração misericordioso. Por isso a verdade dele libertava, né? E ele disse, o cristianismo é a religião do recomeço. Quando você fala do confessionário, o cristianismo é a religião do recomeço. A cada instante nós podemos recomeçar, né? Eu queria só antes da gente continuar, tocar num ponto que o Mateus acabou tocando na outra live lá, e é preciso falar aqui também, que eu estou sentindo aqui no meu coração. A masturbação, muitas vezes a gente vincula a masturbação e pornografia somente aos homens, né? Por ser uma prática menor de a gente enxergar nas mulheres. Porém, até pesquisas recentes falam que isso tem aumentado e muito no ambiente feminino. E até ontem eu falava para você, né? O homem é muito visão, a mulher é mais audição, né? A mulher se apaixona por aquilo que ela escuta. Tanto que foi nosso chaveco que chavecou nossas namoradas. Eu chavequei a Kátia, não foi pela minha bela imagem, foi pelo chaveco. Né? Porque a mulher se apaixona pela audição, né? Enquanto o homem se apaixona pelo olhar. Então, a mulher olhando pornografia, não que seja mais ou menos, mas não é muito da natureza da mulher. Mas isso tem sido trazido às mulheres de uma forma tão astuciosa, né? Que a pornografia tem encantado e aprisionado as mulheres. Uma coisa que não era a prática mais comum nos homens. E também a masturbação, né? Então, porque às vezes a gente pode soar para alguém que nós estamos falando apenas com os homens. E não é com os homens só não, né? Também para as mulheres, todas essas práticas aí que o Alex está nos trazendo. Então vamos lá, Alex. Vimos o jejum, né? A confissão, o arrependimento, aí partimos para o jejum, a abstinência, fortalecer a vontade, e aí pode continuar. Um ponto que eu marquei também quem ganha? Aquele que eu mais alimento, né? Dizia Santo Agostinho. Todos nós possuímos dois lobos, né? O lobo da graça de Deus, vou chamar assim, e o outro lobo é o lobo da luxúria. Podemos assim chamar, então, da luxúria, né? Que gera masturbação e pornografia. O que vai ganhar dentro de mim? Aquilo que eu mais alimentar, aquilo que eu mais cultivar em mim. E como que eu alimento da graça de Deus? Eu alimento quando eu o procuro em adoração,
quando eu procuro a Santa Missa, quando eu procuro comungar. O lobo da luxúria, ele vai diminuindo, porque ele vai ficando menor, porque Jesus se torna maior. Até tem uma frase que eu peguei que vai dizer assim: quantos anos nós gastamos com Jesus Eucarístico? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você e eu, quantos anos a gente gasta na frente de uma rede social? Quantos anos na frente de televisão, de PC, de celular? E eu falo anos mesmo, porque a gente se coloca naquela questão. Eu fico horas na frente de uma rede social. Perfeito? Se você somar semanal, e aí for somando um mês, e aí for somando, vai dar anos que nós perdemos tempo com estas coisas. E aí a gente não se preenche de Jesus Eucarístico. A gente não se preenche, né, da adoração. E a adoração, o comungar a Jesus, né, igual nós estávamos na pandemia, as igrejas estão voltando agora, né, agora que a gente está conseguindo retomar a comunhão, mas mesmo na pandemia nós tínhamos a prática da comunhão espiritual, de nós estarmos na missa, né, e conversar com Jesus e ter a certeza dessa comunhão espiritual. Essa é uma forma fantástica para nós lutarmos. Quanto mais eu tenho Jesus dentro de mim, mais a graça de Deus cresce e menos a luxúria vai ficando cada vez menor, vai diminuindo, até o ponto que vai vencer sempre aquele que eu alimento. Agora, se eu não alimento a Deus e eu alimento a luxúria, eu fico na questão da internet, no curso que eu estava vendo sobre pornografia, até estava sobre isso, que muito do crescimento pornográfico devido à alta informação da internet. Se você pegar aqui um celular e colocar noticiários, um campo de pesquisa, igual a gente chama, né, do feed de notícias, sempre vai aparecer uma notícia relacionada à pornografia. Impressionante. Se eu entro nessa informação, eu começo a alimentar a luxúria. Então eu preciso mudar esse hábito, eu preciso alimentar-me de Jesus Eucarístico. Eu preciso me colocar na presença de Jesus. Eu preciso me colocar com Jesus. Impressionante falando isso, né? Tem um site que eu costumo baixar a música deles, né? É de domínio público, né? E você pode baixar algumas músicas dele. Eu gosto muito de ter umas músicas no celular, né? Músicas de espiritualidade mesmo, para eu orar com elas. Gosto muito, né? Eu gosto muito de música. E esses dias eu mostrei para a Kátia. Ela até falou: meu Deus, como que é isso? Para você jogar lá o link da música para você baixar naquele site, que é um site para você buscar músicas, porque você sabe, a maioria das pessoas no mundo gostam de música, tem um monte de quadradinhos assim, com ofertas de coisas sexuais. Um monte. Né? Eu falei até para a Kátia, falei: olha o absurdo disso. Você entra para baixar uma música e ali o diabo fala: tem mais janelas aqui. É só clicar e se satisfazer. Né? Não sei o que desse país, são mulheres daquele país, são homens desse jeito. Sabe? Um monte de oferta sexual dentro da internet, sendo que eu não estou nem procurando isso, né? Ou seja, até mesmo a pessoa... É legal você falar isso, porque se você não está procurando Jesus, mas você está simplesmente se distraindo com uma rede social, muitas vezes, ou navegando pela internet, mesmo sem você estar procurando, o diabo vai te oferecer sexualidade desordenada, né? Vai te oferecer maneiras de você pecar. Ainda mais ele que é sujo, né? Que conhece as nossas fraquezas. Né? Então, uma coisa que eu mostrei até para a Kátia falou: é absurdo mesmo, a gente entra para ver uma música, baixar uma música e tem lá a oferta do sexo, da pornografia. Né? Então, é isso aí mesmo, exatamente o que você falou. O Padre Léo até falava, né? De um clique você vai para o céu, ou de um clique a gente pode ir para o inferno. Um clique você vai para o inferno. Estamos entre o céu e o inferno à medida de um clique, né? Mas é isso aí, vamos retomar, Alex. Uma última coisa que eu marquei aqui sobre esses pontos, então pureza, né? Não é ignorar nossos desejos, mas sim aprendermos a amar do jeito que Deus nos criou para amar. Então, a teologia do corpo, eu fazendo essas práticas espirituais,
eu sabendo olhar, eu sabendo, né, vivenciar a minha sexualidade com pureza e castidade corretos, eu estou aprendendo a amar do jeito que Deus me fez para amar. Eu não estou perdendo a minha masculinidade. Eu acredito que esse é o ponto-chave dessa nossa conversa dessa noite. Eu fazendo esses cuidados para mim não cair nessas ciladas pornográficas, eu estou cultivando a minha masculinidade, continuo sendo homem, não sou um homem menor por não fazer isso, pelo contrário, eu estou sendo do jeito que Deus me fez homem. Eu estou aprendendo, né, a ser homem, né? Sou casado, tenho minha esposa, mas eu não estou, né, me sujeitando a situações que diminuem a minha masculinidade. E assim a gente pode dizer, né? Nós nos guardando, ninguém tira, nem o homem nem a mulher. Pelo contrário, eles estão sendo do jeito que Deus fez. O amor verdadeiro, não o amor sintético, mas o amor real. Maravilha. É aquela inocência original, né? Que a teologia do corpo até traz. Eu lembro até, foi na outra maratona, onde falava lá, quando o homem olha a mulher e faz aquela declaração de amor. Até ontem a Viviane também falou disso, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? O homem olhava a mulher ali com o desejo sexual mais puro, o mais puro desejo sexual, né? A pureza verdadeira, né? E até o Jason Everett fala lá no livro dele, o homem essa hora olha a mulher e vê nela um convite ao amor, mas o convite ao amor verdadeiro, não o convite a saciar-me com ela, mas doar-me a ela, né? O convite a lançar-me a ela, o convite de protegê-la, o convite de amá-la no mesmo sentido com que Cristo amou a igreja. Aquele sentido de cruz, aquele sentido de sacrifício, aquele sentido de doação. Então, nisso não pode haver pornografia, né? O amor verdadeiro é exatamente o contrário da pornografia. A pornografia olha e vê a mulher como um pedaço de carne no açougue, ou uma laranja a ser degustada e depois jogado bagaço, um pedaço de carne a ser consumido, alguém que me satisfaça, né? Enquanto que a teologia do corpo olha a mulher e a mulher olha o homem como alguém para eu amar, alguém para eu ofertar-me, alguém para eu doar-me, né? A doação de si através da sexualidade, né? O desejo mais puro, que é o que Deus criou para nós. Maravilha. Até marquei aqui, né? Mateus 11:12. O reino dos céus é dos violentos. Aquele que diz não contra a maré, aquele que diz não, eu não quero essas práticas, está sendo violento. Violento, claro, porque a gente vê o mundo achando que isso é loucura, porém a gente está procurando aquilo que é sagrado, aquilo que é do céu. A gente está buscando uma redenção. Amém. Amém. E para finalizar, você falava de música, Marcos? Sim. Isso é um ponto assim que, se a gente pegar hoje, é muito escancarado, né? A sexualidade, e aí a gente pode até voltar um pouco, né, na questão das mulheres. O quanto a gente vê mulheres que se vendem pornograficamente, né? E músicas que tiram completamente a dignidade, e a gente ouve, né? Eu falo humanidade, como se tudo aquilo fosse comum. Você ouve lá, rebola, 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 como se fosse uma coisa sadia. Sim. Você ouve música falar de sexo, 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 como se tudo aquilo fosse comum, onde não tem mais aquele cuidado, aquele amor, onde não tem mais aquela essência. Que até eu marquei aqui uma canção que, né, não me arrisco a cantar, porque não sou cantor, né, Marcos? Por isso que ontem, quando nós rezávamos, eu coloquei a Gabi na chamada, né, para ela cantar para nós. Glória a Deus! Você foi muito feliz, porque eu também não canto nada. Mas eu creio que essa música que Deus colocava no meu coração, ela vem muito de encontro a tudo isso que a gente partilhou. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os meus pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Eu andei.
Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer. Meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito. É a minha essência, exaltar o teu cheiro. Quando eu orava, Marcos, sobre esse tema, sobre tudo aquilo que a gente já tinha partilhado, hoje eu me coloquei de novo em oração, mais uma vez, né, pedindo a graça de Deus, era justamente esse ponto que Deus suscitava, que eu dizer não à pornografia e à masturbação, eu dizer não a essas práticas, eu estou tendo a essência da colônia de Deus, do perfume de Deus. Eu não estou mais usando o desodorante fedidinho do encardido, sabe aquele desodorante, né? Vou usar um exemplo de marca, mas com todo respeito. Sabe aquele Avanço que a gente passava, que só ficava molhado assim, mas que não cheirava nada? Dá a impressão que você está até meio fedidinho, né? Quando eu digo não a essas práticas, eu estou dizendo sim à colônia de Deus, aquele melhor perfume, aquele perfume mais belo. Eu estou redescobrindo a essência de que eu sou homem, de que eu sou imagem, de que eu sou semelhança de Deus, feito para amar, um amor autêntico, um amor verdadeiro, não um amor sintético, mas o amor do jeito que Deus criou, original. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmão! Maravilha, hein? Maravilha! Quero te agradecer, né? Nesse momento que a gente vai finalizando, em nome de todo esse apostolado da teologia do corpo, muito obrigado, irmão. Gratidão. Gratidão por se dispor aí a estar conosco. Gratidão pelos seus testemunhos. Gratidão por tudo aquilo que você trouxe, pela palavra de Deus que você trouxe e por toda a luz que você trouxe para nós e para todos esses irmãos e irmãs que acompanharam conosco aí. Deus abençoe, viu? Deus abençoe muito. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por poder estar junto, fazer parte desse projeto. Foi maravilhoso, né? Poder estudar, poder, né, pesquisar conteúdos, né? A nossa partilha ontem foi maravilhoso e fico muito feliz de estar envolvido aí junto. E hoje, né, como atual coordenador da cidade de Sorocaba, né, saiba que a gente carrega aí a teologia do corpo, né, para toda essa juventude carismática de Sorocaba. Aleluia! Que toda essa juventude possa descobrir e ver a verdade, porque a verdade vos liberta. É a verdade, é a verdade. E eu quero pedir para vocês, meus irmãos e minhas irmãs que estão vendo aí, né, lá no final, tira um print da tela, depois você coloca lá no seu stories, marcando lá @TDC Sorocaba, ou então tira foto aí dos seus resumos, daquilo que você anotou, coloca lá também, marcando o @TDC Sorocaba, para que a gente possa divulgar, né, divulgar as lives, divulgar o vídeo que vai ficar gravado aí, e divulgar esse apostolado, né, que tem a pretensão de levar a verdade, né? Como o Alex está falando aí, a verdade que liberta, a verdade que traz luz sobre todas as trevas que o ser humano vive, principalmente na questão mais profunda da nossa vida, que é a nossa sexualidade, o nosso amor humano, né? Eu quero pedir também para você se inscrever. Pode falar, Alex. Um parênteses agora, olha para você ver a providência. A palavra do evangelho que eu partilhei, que o Senhor me inspirava ainda hoje, que Jesus fala para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo, né? Porque se fosse, né, os soldados viriam, né? E eu até pensei no meu coração, no primeiro momento, quando o Senhor me deu essa palavra, eu pensei, puxa, mas eu vou falar de teologia do corpo, eu estou falando de Jesus conversando com Pilatos. Mas é justamente isso. Nós precisamos ter essa certeza, nós não somos este mundo. A teologia do corpo, ela nos descobre na verdade de Deus, porque o mundo, ele nos ensina tantas coisas. O mundo nos mostra um monte de coisa, mas aí com a teologia do corpo a gente descobre que a gente não é desse mundo. Eu falo mundo, a sujeira pecaminosa, porque a gente se descobre que a gente foi feito à imagem de Deus. A gente se descobre que a gente foi feito para a verdade. Isso é o que a teologia do corpo nos ensina, como você bem partilhou no começo. É a luz da verdade mostrada na escuridão.
Glória a Deus. Forte essa frase, hein? A teologia do corpo nos descobre para a verdade. Glória a Deus por essa frase. Forte essa frase. Né? Maravilha. Então, quero pedir para vocês, irmãos e irmãs aí também, se inscreverem no nosso canal do YouTube. Né? Se inscreve lá, Teologia do Corpo Sorocaba. Entra nas nossas redes sociais. Curte, segue, compartilha para todo mundo. Fala para todo mundo da Teologia do Corpo. Né? Ajude-nos nesse apostolado. Você tá junto conosco nesse apostolado. Né? E principalmente, amanhã temos um novo tema. Amanhã nós continuamos a nossa maratona, às 22 horas. Tem sido uma bênção, com certeza vai ser maravilhoso o dia de amanhã. Então vem conosco, tá? Amanhã às 22 horas, aí no canal do Instagram da Teologia do Corpo. Amém? Alex, vamos rezar um Pai Nosso para encerrar? Vamos rezar um Pai Nosso para selar tudo isso, né? E depois eu deixo você aí fazer suas considerações finais aí para que a gente possa encerrar nossa live. Gostei muito de estar com você, irmão. Amém. Glória a Deus. Feliz. Vamos pedir então para o nosso papaizinho, em nome de Jesus, derramar o Espírito Santo sobre nós. Né? Porque Mateus até partilhava esses dias a civilização do amor que é pregada por São João Paulo II só vai acontecer quando a cultura de Pentecostes acontecer primeiro. Né? Então, o nosso apostolado Teologia do Corpo quer isso. Fomentar a cultura de Pentecostes para gerar a civilização do amor, que é o ápice da Teologia do Corpo. Então nós pedimos, papaizinho, em nome de Jesus, derrama o seu Espírito Santo sobre nós, sobre todos nós, sobre cada um de nós, com esse Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Alex, deixa aí você para dar as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Amém. Partilhando aqui mais uma palavra, né? Acho que pregador é mania, né? Tudo que a gente faz sempre com a palavra de Deus, né? Deixa o vento tentar, deixa o vento tentar. E aí, partilhando Filipenses 4, verso 8, vai dizer assim: finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Que a partir dessa noite, e a partir de cada noite que a gente está tendo a Teologia do Corpo, que nós possamos aprender, que nós possamos nos ocupar com essa verdade, com esse redescobrimento da verdade. Eu falo redescobrimento porque o mundo ofuscou isso. Sim. O mundo tirou essa verdade de nós. E aí a Teologia do Corpo, ela nos redescobre, ela nos traz de volta aquilo que sempre foi verdade. Aquilo que sempre foi criação de Deus. O encardido não pode mais tirar, porque Deus criou. Então que nós, a partir dessa noite, possa levar isso mesmo, igual o Marcão falou, levar a Teologia do Corpo, divulgar, partilhar para os irmãos, né? Anunciar mesmo a verdade. Que nós possamos ser sempre assim. Falo isso ao Ministério Jovem da cidade de Sorocaba, que nós sejamos cada vez mais rosto e memória de Pentecostes, que nós sejamos cada vez mais sinal de Deus. E digo para todos aí que estão, né, acompanhando a gente aí, que a gente não tenha medo de ser santo. Porque cada vez que a gente vive a Teologia do Corpo, a gente está abraçando um sim à santidade. Eu marquei isso no caderno, não cheguei a falar, mas eu dizer sim à Teologia do Corpo é eu abraçar a santidade. A santidade do jeito que Deus me fez. Homem, com a minha essência, com a minha masculinidade, porém vivendo a santidade. E é isso, Marcão. Muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado por estar junto. Foi um prazer imenso estar com vocês. E para fechar, né, me falaram que essa é a minha marca, acho que eu não posso deixar de fazer. Então eu gostaria de pedir, né, que o Santo Anjo da Guarda nos proteja, nos guarde,
que proteja cada um, né, com sono maravilhoso, que cada um tenha um ótimo sono, um ótimo descanso, e que nos proteja até a próxima live, para estarmos juntos novamente, né, amanhã, com o próximo tema, e cada vez mais descobrindo essa verdade. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou, a piedade divina sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Forte abraço, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Vocês aí, irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Durmam com os anjos, né? Deus abençoe, gente. E amanhã tem mais. Um abraço, Alex. Deus abençoe. Muito bom aí estar junto. Amém. Abraços carismáticos. Amém. Tchau, tchau.